Luca Orelhano quer ou não ficar no Vasco? Virou guerra de informações. Na Argentina, dizem que o jogador quer sair, que o Vélez fez proposta por empréstimo, que o Vasco quer 5 milhões. Aqui no Brasil, se fala que o jogador será avaliado e só sairá por um valor justo. Eu vou falar sobre isso, vou dar minha opinião sobre essa situação de Luca Orelhano, porque olha, já tá ficando chato. Isso e muito mais, tem também a chegada de João Vitor ao Brasil, hein? A partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a... Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos trazer as informações do Vasco a partir de agora, porque o Vasco da Gama teve a chegada do seu primeiro reforço hoje no Rio de Janeiro. Vou colocar inclusive na tela aqui para vocês verem. O João Vitor já chegou ao Vasco, chegou ao Rio de Janeiro hoje, por volta das 3 da tarde. Jogador que chega para reforçar a zaga do Vasco. É um jogador importante para a zaga. Já disse que chegou para somar, chegou para poder tomar o seu lugar, como ele mesmo disse, e vem para o Vasco, como ele disse, né? O Vasco me escolheu e está bem fisicamente, disse que queria essa oportunidade de voltar a jogar, vem com a alcunha de ser uma das maiores contratações da história do Vasco. Óbvio que o torcedor quer mais, o torcedor está sedento por isso. O Alexandre Matos, juntamente com a 77 Partners, estão tentando destravar algumas situações aí. O elenco do Vasco se representa neste sábado e o primeiro reforço chegou ao Brasil aí, o João Vitor, jogador que fez sua base na equipe do Corinthians, passagens também pelo Atlético Goianiense, fez um bom Campeonato Brasileiro 2020/21, fez um bom Campeonato Brasileiro 2022 pelo Corinthians, 2021/2022 também pelo Corinthians, e é um cara que é um zagueiro construtor e chega para ser um reforço nessa zaga do Vasco. Muito provavelmente para ser titular, né, nessa zaga do Gigante. Outra informação que está batendo muito, principalmente lá na Argentina, é sobre Luca Orelhano. E aí eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho dessa situação. Primeiro, aqui no Brasil, ninguém diz aí, o Luca Orelhano pediu para sair e tudo mais. Não tivemos essa confirmação, nem nenhum daqueles que estão ali setoristas tem essa informação de que o Orelhano pediu para sair do Vasco. Isso não procede aqui no Brasil. Lá na Argentina, já duas, três pessoas que acompanham o futebol por lá, que dão informações, páginas e tudo mais, dizem, o Orelhano quer sair, o Orelhano foi oferecido, o Orelhano não quer ficar no Brasil, quer ficar próximo à sua família. Hoje o German Garcia Grova trouxe a informação que o Vélez tem um interesse na repatriação de Luca Orelhano, mas que o Vasco teria assinalado aí que não empresta o jogador com opção de compra, mas sim vendendo o jogador a 5 milhões de euros, que eu acho que é um valor abaixo até do que representa para o mercado, né? Pouco mais de 20 milhões de reais. Minha opinião sobre isso. Primeiro, há uma confusão de informações entre o que se fala aqui no Brasil e o que se fala lá na Argentina. Segundo, se essa história de realmente o Orelhano querer sair do Vasco for real, tchau e benção para o Orelhano. Óbvio que o Vasco não vai perder o valor investido no jogador. Isso não pode acontecer. Mas se não quer ficar, não fica. Mas aí eu volto àquela reflexão. Há uma guerra de informações. O Orelhano é sim um jogador introvertido. É um jogador que teve muita dificuldade na adaptação de estar aqui no Brasil. Um cara que nunca tinha saído da Argentina, veio morar aqui no Brasil, longe da sua família, recentemente terminou o seu namoro. Um cara que está vivendo uma avalanche de situações na parte emocional. Mas que lembra um jogador que estava aqui no Vasco há pouco tempo, Palácios. Apesar de eu achar que o Palácio era até um pouquinho mais complicada, mais complexa a situação do que
a situação do Orelhano. Mas o que eu acho é o seguinte: se o jogador realmente, isso que se fala lá na Argentina, não quer ficar no Vasco, não tem por que o Vasco segurar. Óbvio que tem que haver uma venda. O Vasco não vai perder dinheiro. O Vasco não pode perder dinheiro. Mas se for uma cavada, que a gente sempre sabe que tem muita cavada aqui no Brasil, tem muito mais na Argentina. Se vocês acham que há especulação muito forte aqui no Brasil, na Argentina é 2 vezes pior. Aí, meu irmão, a gente tem que analisar essa situação. Já falei, inclusive Enê Casagrande falou sobre isso hoje. O jogador interessa a comissão técnica, Ramon Dias conversa com o jogador praticamente todos os dias e busca recuperá-lo, porque é um ativo do Vasco. É um jogador novo. Não é um jogador que já passou dos 25, 28 anos. É um jogador relativamente novo. É um jogador que até pouco tempo atrás era um dos destaques numa Copa Libertadores, estava sendo pretendido por times da Europa e tudo mais. Mas tem que haver aí um consenso e chegar a um denominador comum. O que é bom para o Orelhano, o que é bom para o Vasco. E também tem que saber até que ponto é a verdade daqueles que estão lá na Argentina dizendo: olha, o Orelhano não quer ficar no Brasil, o Orelhano não quer. O Vasco teve inclusive proposta do Cruzeiro para poder emprestar o Orelhano. O Vasco não quis, o próprio Orelhano recusou. Então, nesse momento é uma guerra de narrativas. Nós, torcedores, obviamente, e nós que estamos aqui trazendo informações, já sabemos disso. Eu já falei aqui, já é o 3º ou 4º mercado da bola que eu estou, e cada mercado da bola eu fico um pouco mais experiente nisso, no que pode ser cavada, no que é informação, no que às vezes só foi uma sondagem. A gente começa a entender isso, no que é uma cavada para tentar valorizar jogador. Isso acontece muito no mercado da bola. Mas a minha opinião sobre o Orelhano é essa. Se ele realmente quiser sair, tchau e benção, o Vasco ganhando aquilo que merece, valorizando o seu ativo, beleza. Se não, tem sim condições do Ramon Dias, sendo um dos maiores ídolos do futebol argentino, recuperar um jogador como o Luca Orelhano, que tem futebol. Isso ele tem. Mas falta o Orelhano no Brasil ter a mesma vontade, a mesma perspicácia, tudo aquilo que ele tinha jogando no Vélez. Porque até hoje apresentou metade, bem menos da metade do futebol que ele tem pelo Vasco. Foi muito mal, viveu com lesões musculares, depois quebra, tem uma fratura de mão, enfim. É um jogador que deve muito no Vasco ainda. Não rendeu, e isso explica também até a antipatia do torcedor com o jogador, porque daquilo que foi projetado para ele, ele não conseguiu render no Vasco. Mas enfim, gente, é isso. Já pergunto a você o que é que você acha dessa situação do Orelhano, qual a sua opinião, se você acredita que deve vendê-lo, não deve vendê-lo, ele ainda rende, não rende. Obviamente a gente sabe que está rolando uma guerra de informações, como eu disse. Fala-se muito que o jogador quer sair lá na Argentina, fala-se aqui no Brasil que o Vasco conta, mas se chegar uma proposta muito boa, o jogador vai sair. Não tem essa questão de que o jogador quer sair e pediu para sair. Mas enfim, é o mercado da bola. É o mercado da bola em sua essência, com guerra de informações, com especulações e tudo mais. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco. E até a próxima, viu? Saudações vascaínas.